Olá, amigos! Hoje nós vamos falar sobre um tema que é mortes prematuras. Quando um filho ou uma filha desencarna antes dos pais, muita gente costuma dizer que houve uma inversão na ordem natural das coisas. Mas será que foi isso mesmo? Sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui com vocês no nosso mundo maior. Vamos lá! O que a gente chama de vida? Geralmente a gente chama de vida aquele espaço de tempo que existe entre o nascimento de alguém e a sua morte, o seu desencarne. Mas sob a perspectiva espírita, a vida do espírito, ela começa no momento em que o princípio inteligente adquire consciência. É nesse momento que ele desperta e começa aquele reloginho do espírito, que é imortal. Quando a gente tem as sucessivas encarnações, a gente tem sucessivas experiências dentro de uma mesma vida. Então, a vida é uma só. Então, desde que a gente ganha aquela carteirinha de espíritos, né, quando a gente adquire consciência, até, né, o nosso destino eterno, que é a perfeição, aquele encontro com Deus que a gente almeja tanto. Então, a questão fica um pouco mais desfocada. Então, sob a perspectiva espírita, né, a gente não teria que falar em uma morte prematura. E a gente vai buscar apoio, claro, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que explica bastante bem num texto de Sanson, que era um ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, no capítulo 5, item 21, ele fala, né, sobre a inexistência de mortes prematuras. Então, ainda que a pessoa desencarne em tenra idade, jovem, a gente não deve falar que ele se privou de, nossa, muitas experiências, porque a experiência que estava programada para aquele espírito era aquela. Então, ele veio com uma programação para 23, 30 anos, 15, 10. E é isso que a gente tem na programação daquele espírito. Então, ele, por alguma razão, né, já fez um planejamento envolvendo um desencarne, que a gente chama de prematuro, mas para aquele espírito não é. E quando a gente se lamenta em relação a esse desencarne, a gente está se lamentando sob uma perspectiva muito humana, né? Material, claro, a gente vai ficar privado do convívio com aquele ente querido. Mas se a gente pensar na perspectiva, né, do espírito que desencarnou, a gente vai lembrar que ele se privou de muitos sofrimentos. Ele se privou, né, de toda uma experiência que poderia ter sido até bastante difícil, porque ele não precisava, porque aquele espírito não precisava mais, naquele instante, passar por outros desafios que não o seu desencarne. Isso é um desafio para aqueles que ficam, sem dúvida, né? É o desafio da saudade, né? Mas a gente tem que lembrar que até hoje ninguém morreu. Todos os nossos entes queridos estão ali na espiritualidade, né? E a gente pode lembrar deles, a gente pode encontrar com eles no nosso desligamento durante o sono, e muitas vezes nós os encontramos, e a gente tem que lembrar que eles se felicitam, eles ficam alegres com as nossas orações, com a nossa gratidão, com o nosso sentimento de amor, e eles se entristecem muito quando a gente também se revolta, quando a gente não aceita a partida, quando a gente se apega a eles, né? Quando a gente não compreende o desligamento, a gente, na verdade, está aprisionando esses espíritos a sentimentos muito difíceis para cada um deles. Então, a gente tem que lembrar, né, que é como se a gente tivesse viajado para um país distante para um trabalho. E a gente liga para um filho à noite, e aí esse filho atende chorando e fala: mãe, pai, volta, volta logo. E a gente não pode voltar. É a mesma situação que a gente tem com esse espírito que partiu. Se a gente não aceita, a gente está provocando um sofrimento extra para esse espírito que já completou sua tarefa aqui. A gente, na verdade, precisa superar o nosso egoísmo e se alegrar por eles, porque certamente eles estão bem, completaram a sua tarefa e a gente tem que enviar para eles as nossas melhores vibrações, o nosso amor, para que um dia a gente também possa se encontrar. É isso aí. Obrigada. Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração.